A mensagem é precisamente a leitura que o nosso irmão Agostinho fez em Marcos, capítulo 10, versículos 13. Marcos 10, 13 até 16. Página 1085. 1085. Muito bem, irmãos. Que Deus possa abençoar a sua palavra esta tarde. Nós hoje temos entre nós, pela primeira vez, um bebê que vai ser apresentado ao Senhor Deus pelos seus pais. E, em primeiro lugar, acho que é importante nós podermos compreender aquilo que vamos fazer, para não cairmos na ideia de que é um ritual, que é uma cerimónia, e de facto não é isso que nós vamos fazer. E também percebermos que, essencialmente, vamos pedir a bênção de Deus sobre este menino e, de forma nenhuma, tem alguma coisa a ver com o batismo de uma criança. Porque nós não encontramos na Bíblia, não temos na Palavra de Deus, nenhum exemplo, não temos nenhum ensino, não há um único texto na Bíblia que nos diga que as crianças, que os bebés devam ser batizados. De facto, a Palavra de Deus ensina-nos que, e os exemplos que temos nas Escrituras, só eram batizados na água aqueles que criam em Jesus Cristo, aqueles que se arrependiam, e isso é essencial, é o arrependimento do seu pecado e a sua fé que é colocada no Salvador Jesus. Por exemplo, há um texto em Atos capítulo 8, versículo 12, que diz que as multidões que ouviam e aceitavam a pregação de Filipe, diz lá que depois se batizavam tanto homens como mulheres. Esta tinha sido uma boa altura para escrever, se fosse o caso, tanto homens, mulheres e crianças. Mas não, batizavam-se tanto homens como mulheres. O nosso maior exemplo, que é sempre o Senhor Jesus Cristo, foi batizado, deixou-nos o exemplo, foi batizado com 30 anos de idade, já no seu estado de adulto. Portanto, um bebê, como é o caso do Timothy, que tem 1 mês e 1 dia, uma criancinha, como aquelas que nós temos também na igreja, ainda não tem o entendimento, não tem a compreensão, discernimento suficiente para se converterem, para se arrependerem de pecado e poderem assim ser batizados. Portanto, este primeiro ponto, que não é bíblico, batizar uma criança. Agora, nasce um bebê e um casal que é crente, que é filho de Deus, querem apresentá-lo e querem dedicá-lo publicamente ao Senhor, os pais como filhos de Deus, e pedirem, suscitarem que Deus abençoe a vida dessa criança, desse filho que receberam da parte de Deus. Isso sim encontramos nas Escrituras. Vou dar apenas um exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 22. Temos também o exemplo dos pais de Jesus Cristo, que diz que o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Foi quando Jesus tinha 8 dias de vida neste mundo, porque vida do Senhor Jesus, Ele é Deus, Ele é eterno, mas Ele fez-se homem e com 8 dias os seus pais levaram-no ao templo para o apresentarem ao Senhor. Portanto, temos aqui este grande exemplo. Irmãos, nós lemos há pouco o Salmo 127 e temos nesse Salmo o primeiro tema da mensagem, que é: os filhos são a herança do Senhor. Acho que todos nós sabemos o que é uma herança. Uma herança é algo que nós recebemos da parte de alguém
que era nosso familiar ou alguém que deixou uma herança para nós. E a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. E esta é uma verdade, uma grande verdade que é repetidamente declarada na palavra de Deus. Por isso nós devemos estar muito gratos a Deus pelos filhos que Ele nos deu. Os filhos são herança dele. Então, deve haver uma gratidão imensa no nosso coração por esses filhos que Deus, no seu amor e misericórdia, decidiu dar-nos. Os filhos são uma dádiva, uma prenda de Deus. E o que nós aprendemos nas Escrituras é que os filhos não aparecem, e às vezes pensamos que é assim, e à primeira vista até que os filhos não aparecem exclusivamente porque um homem e uma mulher se unem. Um homem e uma mulher se unirem, há todas as possibilidades de terem filhos. Mas vejam, irmãos, vamos ver alguns exemplos que os irmãos conhecem, que são provas. Sara, que era a esposa de Abraão, Rebeca, Raquel, Ana, Isabel, que foi a mãe de João Batista. Todas estas mulheres eram o quê? Como? Estéreis. Não é? Deus disse que ia formar uma grande nação a partir de um homem, Abraão, que não tinha filhos e a mulher dele era estéril, Sara. E Sara veio a ser mãe com 90 anos de idade. Então quem foi que deu esse filho? É Deus que dá os filhos. E nada é impossível para ele. Ele tanto pode dar um filho a uma jovenzinha ainda, não é? Como pode dar, se ele assim o entender, e fez o mesmo com a Isabel, a mãe de João Batista. E se nós lermos Ruth, capítulo 4, versículo 13, que foi a esposa de Boaz, diz lá a palavra de Deus que o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Estão a ver? Deus fez com que Ruth concebesse, engravidasse com o seu marido Joabe e ela deu à luz um filho. Portanto, os filhos veem o resultado não apenas da união de um homem e de uma mulher. Quantos homens e mulheres que são casais, por exemplo, ou não casais, que se juntam e não há filhos, não é? Só há filhos quando Deus quer que haja. E, portanto, os filhos são, como diz o Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. É Deus que faz com que uma mulher conceba, que uma mulher engravide e possa ter filhos. Portanto, irmãos, em primeiro lugar, Timothy é uma herança que Deus deu ao Daniel e à Sophie. E todos nós que estamos aqui, quando nós nascemos, também foi a mesma coisa. Esta é a primeira lição. Portanto, só temos que estar numa atitude de grande gratidão para com o Senhor que nos dá os filhos. Segunda lição, com base no texto que nós lemos em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16, Jesus ama as crianças. Esta é outra verdade que nós temos de guardar no nosso coração. Jesus Cristo ama as crianças. E nós podemos ver neste texto que lemos quanta atenção recebem os meninos da parte de Jesus Cristo. Diz, traziam-lhe, versículo 13 de Marcos 10, traziam meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que os traziam. Então podemos ver a cena. Jesus lá no meio das multidões, como ele andava, e eis que os pais e mães traziam os meninos para Jesus poder tocar neles e poder abençoá-los, não é? Mas os discípulos queriam espantar, tirem daqui os meninos, tirem daqui os meninos. Repreendiam aos que estavam a trazer meninos a Jesus. Jesus, porém, vendo isto, olha, indignou-se. Jesus não gostou nada. É uma palavra forte e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim. Isto só, porquê? Porque Jesus ama as crianças.
Deixai vir os meninos a mim, não os impeçais. Deixem vir 10, 20, 100, os que forem, deixem vir os meninos a mim. Porque dos tais é o reino de Deus. Não é o tema da mensagem, mas temos aqui um bom texto que nos diz, podem perguntar, mas e uma criança que morre, ainda não tinha conhecimento, não creu em Jesus? A Bíblia diz, Deus é um Deus justo, o reino de Deus está aberto para essas crianças que ainda não têm a capacidade de poderem compreender o que é pecado, para se arrepender e crer em Jesus. Em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como um menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, impondo-os as mãos, os abençoou. Portanto, Jesus ama as crianças. Jesus esteve bem pouco tempo entre nós, 3 anos, que esteve como homem na terra, e tanto que ele tinha para fazer. Nós estamos a estudar o Evangelho de Mateus, Jesus que percorreu todo o Israel e fora de Israel, em contato com as multidões, curando tantas pessoas desesperadas nas suas doenças e incapacidades. Tanto que ele ensinou, mas encontrou tempo. Jesus teve tempo para receber e estar com as crianças. Porque ele ama as crianças. E estas passagens, eu vou ler também, é uma passagem paralela, os irmãos, é muito parecida, mas tem algumas coisinhas a mais, que é Mateus capítulo 19, versículo 13, se calhar não vai estar ali, mas eu vou ler. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre ele pusesse, os pais pediam, Senhor, põe as tuas mãos sobre os meninos e orasse por eles. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos, não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-os imposto as mãos, partiu dali. Portanto, este amor de Jesus para com os meninos. E é claro que nós podemos ver aqui que os meninos devem ser levados a Jesus. Os pais estavam a levar e Jesus disse, deixem-nos vir. Os meninos, as crianças, devem ser levadas a Jesus. Era o que estava a acontecer naquele tempo, para que ele lhes impusesse as suas mãos e os pudesse abençoar. E o versículo 13 de Marcos, capítulo 10, diz, traziam meninos. Hoje, claro, não temos Jesus, homem, entre nós. Então, como é que nós devemos agir olhando para este texto? Temos que levar os meninos a conhecerem Jesus através da Bíblia, não é? Através da Bíblia. Jesus disse, deixai vir os meninos a mim. Hoje é nosso dever levarmos os nossos meninos a Jesus, como hoje, primeira vez que o Daniel e a Sofia vêm à igreja e trazem o seu menino para o apresentarem perante Deus e pedirem que o Senhor possa abençoar o seu menino. Portanto, os pais, esta é a lição, que são piedosos, devem sempre buscar a bênção de Jesus para os seus filhos. E a maior bênção certamente é aquela que possibilita que os nossos filhos possam ser levados a conhecer o Salvador Jesus Cristo. Os pais devem levar os seus filhos a Jesus, através das Escrituras, através da vinda à igreja, através da escola bíblica dominical, em que eles têm a sua classe apropriada e as lições ao nível deles, para estarem no culto, à medida que os bebés depois são crianças e vão crescendo, os nossos filhos, Jesus quer, devem ser levados ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, este acontecimento aqui tem algumas lições acerca do reino de Deus. Jesus está aqui a dizer, deixai vir, versículo 14, deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Portanto, Jesus está a dizer, o reino de Deus não pertence
aos poderosos, aos fortes, aos influentes do mundo. Não. Não encontramos isso na palavra de Deus, nem na boca de Jesus. Não se entra no reino de Deus pela força humana. Não depende da riqueza que cada um possa ter. Não depende da sua condição social, se é uma pessoa importante, se tem prestígio, se tem fama. Não. Não é isso que conduz e permite a entrada de uma pessoa no reino de Deus. Também não se ganha por obras. Não é por ser a pessoa mais meritosa do mundo que se entra no reino de Deus, por um mérito particular. Não é, o reino de Deus também não se alcança como se fosse um prémio que se ganha, ou uma recompensa, porque somos fiéis, somos dedicados, porque ajudamos. É essa ideia. E faz parte da cultura, porque infelizmente o povo assim tem sido ensinado que se a pessoa fizer muitas coisas boas, merece o céu. E ouvimos essa expressão: se alguém merece o céu, sou eu. Ou se alguém merece o céu, é a Dona Maria. Dona Maria. Ai, o que aquela senhora, o que ela é, o que ela faz. Se há alguém que merece o céu, é ela, é ela. Não é? Não ouvimos esta expressão? E isso é tão perigoso, porque a pessoa ouve aquilo, enche-se de... então se calhar já está. Não é? E temos tantas passagens bíblicas que temos aquela de Jesus disse: olha, Senhor, nós não fizemos tantas coisas em teu nome. E Jesus disse: nunca vos conheci. É um erro. Portanto, o reino de Deus não se alcança por uma boa obra qualquer. O reino de Deus é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, que precisa de ser, essa dádiva ser recebida pela fé em Jesus Cristo. Este versículo 15 diz: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus não está a dizer: olha, és um adulto, tens que ser um menino. Está a falar da atitude do coração. O que é um menino, o que é uma criança? É alguém que atitude é que ela tem? Alguém que ainda tem muita confiança, não é? Confia em tudo o que se lhe diz. Alguém que tem ainda muita humildade, muita receptividade, muita dependência. E Jesus diz: é assim que alguém entra no reino de Deus. Alguém que perante Deus, perante Jesus Cristo, tem essa humildade, essa dependência, essa receptividade. Portanto, este acontecimento de Jesus com as crianças tem grandes lições. Vemos aqui Jesus a receber as crianças de uma maneira terna. Deu atenção às crianças, tal como Jesus deu atenção às mulheres, deu atenção aos necessitados, aos pobres, aos doentes, aos pecadores, aos publicanos que eram desprezados pela sociedade. Uma coisa é certa neste texto: Jesus ama as crianças. Porque no versículo 16 nós lemos: e tomando-os nos seus braços, tentemos captar esta imagem de Jesus, se calhar, sentado e as crianças ao colo dele, ele tomando-as nos braços, abraçando as crianças, tomando-as nos seus braços e impondo-os as mãos, os abençoou. Não há dúvida nenhuma que Jesus ama as crianças. E este acontecimento, não podemos duvidar, tem também exercido uma influência enorme, incalculável, na atitude da Igreja, na atitude dos crentes, para com as crianças ao longo dos séculos. Nós vemos hoje tantos ministérios dedicados só, exclusivamente às crianças, não é? Porquê? Porque este exemplo de Jesus é a base para isso. Reparem que as crianças podem ainda ser demasiado pequenas para entenderem as coisas espirituais. E muitas são. Ainda não compreendem as coisas espirituais. Mas as crianças nunca são pequenas demais para serem abençoadas por Jesus. Como aconteceu aqui. Não é? Jesus não disse: ainda é criança, ainda não percebe. Não. Pode ser pequenino, mas tem a bênção de Jesus, qualquer criança. Qualquer criança.
Porque Jesus ama as crianças. Jesus não ama só os filhos, as crianças filhas dos crentes. Não é? Não ama só as crianças, não pensemos assim. Acham que as crianças que foram ali a Jesus eram só os filhos de crentes? Não. Jesus ama todas as crianças. Deus é um Deus de amor. Deus de amor. Também é um Deus justo, mas é um Deus de amor. Jesus ama as crianças. Notem que Jesus disse noutras ocasiões, os irmãos sabem disso, apartai-vos de mim. Não é? Lembram-se? Apartai-vos de mim. Mas agora com as crianças ele disse o contrário. Disse, não, deixem vir as crianças a mim. Ele até pede, Jesus até pede, deixem, não estorvem as crianças, deixem vir. Deixai vir os meninos a mim. Portanto, irmãos, as crianças devem ir sempre a Jesus. Primeiro, quando são bebés, como é o caso de hoje, neste ato de apresentação, de dedicação, neste ato de gratidão, Daniel e Sophie vêm expressar a sua grande gratidão pelo filho que o Senhor lhes deu, pedir a bênção de Deus para a vida dele, mas depois as crianças devem ser ensinadas a vir à igreja e a conhecer as coisas de Deus. E as crianças devem ter livre acesso a Jesus. E ninguém as deve impedir de se aproximarem do Senhor. E agora, então, vamos ter a terceira parte da mensagem. Fala agora da atitude e da responsabilidade dos pais. Será que os pais têm a responsabilidade? Têm. Tenho um filho maravilhoso, não é? Nosso filho, de bebezinho, todos nós gostamos. Mas todas as coisas trazem responsabilidade. Pois é. E agora vamos ver essa área da responsabilidade. Vamos ver Efésios, capítulo 6, versículo 4. Não é? E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Agora entramos no outro capítulo da responsabilidade dos pais para com os seus filhos. E é grande essa responsabilidade. Em primeiro lugar, os pais têm de amar, devem amar os seus filhos. Devem amar os seus filhos. Amá-los, olha ali, vós pais, criai-os. Infelizmente, vemos tantas situações no mundo de pais que abandonam bebés. Olha, às vezes é uma coisa inconcebível encontrar um bebé no lixo. Hein? Coisa impressionante. Encontrar um bebé a chorar no lixo. Não. Criai os filhos. Amem os vossos filhos. Criá-los com ternura, com afeição, com carinho. O pai e a mãe devem fazer tudo o que for possível para que o lar, que é esse lugar onde a família vive, não é? O lar, pai, mãe, os filhos, o lar se torne esse lugar onde o seu filho, os seus filhos, experimentem a maior felicidade. Que esse lar seja o lugar que lhes vai trazer por toda a sua vida as mais gratas recordações. Olha, se calhar posso dizer que todos os dias me lembro do meu lar quando era criança. É verdade. Se calhar na última semana devo-me ter lembrado disso, quando eu era bebê. Lembro com 2 anos de idade, tenho memórias com 2 anos de idade. E meu pai trabalhava nos caminhos de ferro e lá levou a minha mãe, uma jovenzinha de 20 e poucos anos, não é? A viver num monte isolado, não havia lá infantários nem outras crianças, lá estava o Ruizinho, sozinho no meio das galinhas, não é? E o comboio passava a linha ali mesmo a 1 metro. Mas tenho todas essas memórias fantásticas. Sei os lugares todos onde eu
Todos por ordem, onde eu andei desde que tenho memória. Todas. Sempre tenho as melhores recordações. Todas boas. Todas. Da minha infância, sozinho. Depois aos 5 anos nasceu a minha irmã. Não é? Tinha 5 anos, morava em São Matias. Vejam que eu lembro-me disso. Na Torre Pinto. E depois daí é que fui para Beja, para começar a escola primária, que era aos 7 anos. Portanto, os pais devem, no seu lar, procurar que os seus filhos, no futuro, tenham as mais gratas recordações onde foram criados. Os pais têm de proteger os seus filhos, educá-los, prepará-los para a vida, porque Timothy vai ser o homem da manhã. O mundo prossegue assim. Às vezes ouvimos dizer, quando morrerem os velhos, está tudo perdido. Os novos não querem saber de nada, não é o que se diz? E agora morrem os pais, quando eles morrerem. Irmãos, não é verdade. Como é que o mundo avança? É com os novos, não é? Os novos vão crescendo e é assim que o mundo avança. Timothy vai ser o homem da manhã. E os pais têm esse dever de os criar para isso. É essa a responsabilidade. Depois, a leitura que o Stephen fez, tio do Timothy, Deuteronômio 6, 6 a 9, não sei se é possível pôr ali. Deuteronômio 6, 6 a 9, está ali. Criar os filhos na doutrina do Senhor. Olha, o dever dos pais crentes. Estas palavras que hoje te ordeno estarão, em primeiro lugar, a palavra de Deus deve estar onde? No teu coração, lá no teu íntimo. E as ensinarás aos teus filhos. E delas falarás. Em casa, estás sentado, ensina aos teus filhos. Ou se fores passear, falem das coisas de Deus pelo caminho. Quando te deitares, quando te levantares, também as atarás por sinal na tua mão. Aqui está a dizer, vejam, pensamos que só hoje é que, eu tenho lá na minha casa lá uns versículos na parede, não é? Irmãos, Moisés viveu cerca de 1400 anos antes de Jesus. Não inventamos nada. Já estava ali tudo programado. Não estão a ver? Atarás por sinal na tua mão, serão por frontais entre os teus olhos, as quebrarás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Claro, não vamos ter a nossa casa toda escrita, mas está aí a dizer, olha, que o teu lar esteja imbuído da palavra de Deus. O que é que se volte, não é? Mas, em primeiro lugar, deve estar no coração. Portanto, criar os filhos na doutrina do Senhor, ensinar os caminhos de Deus aos nossos filhos. Começar com histórias bíblicas, quando eles podem, histórias bíblicas. Passar para a leitura da Bíblia, orar com eles, trazê-los à igreja. Não há nada melhor do que os pais trazerem os filhos, os pais, mães, à igreja, para conhecerem o Salvador Jesus. Porque se os pais não ensinarem a doutrina do Senhor, podem ter a certeza. Sabem o que é que acontece aos filhos? Os filhos aprendem, não é? Aprendem o quê? Aquilo que lhes ensinarem. É assim. Eles vão aprender. E se os pais não ensinarem as coisas do Senhor, eles vão aprender outras. Coisas do mundo, do pecado, do mal. Portanto, que Jesus seja uma pessoa sempre presente no lar. Esta é a responsabilidade dos pais. Que os nossos filhos amem a Jesus, conhecendo o Evangelho. Que os nossos filhos vejam que nós, pais, nós amamos a Jesus. Nós somos o maior exemplo para eles. Que eles possam olhar e ver, meu pai é um crente, minha mãe é crente. Eles amam a Jesus. Oremos com eles. Sejamos nós a ensinar os nossos filhos a orar. Ensinemos bem cedinho na vida deles a virem à igreja e a servirem a Jesus. Portanto, criar os filhos na doutrina do Senhor. Bom, em terceiro e último lugar,
Deixei para o último, que é em Efésios 6,4, Guilherme, podes pôr Efésios 6,4. Vós, pais, criai os vossos filhos na doutrina, nas coisas na palavra de Deus, e admoestação do Senhor. Bom, o que é que quer dizer admoestação? A admoestação é um ato, uma atitude de advertir. Advertir. Chamar a atenção. Por qualquer coisa que requer correção, requer que haja ali uma chamada de atenção porque não está correto, então é uma admoestação. Mas gentilmente, com o objetivo de incentivar a corrigir o que pode não estar bem, para que esteja bem. Criar os filhos, então, na admoestação do Senhor. Quer dizer, esta mensagem ficaria incompleta se nós não disséssemos que os filhos, além de amados, além de ensinados, também precisam de ser admoestados. De acordo com a palavra de Deus. Porque se nós fizermos isso, se admoestarmos, chamarmos os nossos filhos, crianças, e não só, à atenção, para os corrigir, se fizermos isso, temos a aprovação do Senhor. E não há dúvida, irmãos, que os pais podem exercer uma influência muito grande, determinante sobre as crenças que os seus filhos vão ter, as ideias que eles vão ter. Irmãos, o mais profundo desejo e esperança de um pai crente é que o seu filho, seus filhos venham também a ser crentes, fiéis. Mas nós sabemos que não há disciplina, não há admoestação, nem disciplina, nem correção, por maior que seja, no mundo, que vai dizer, meu filho vai ser um crente. O nosso dever é ensinar, corrigir, não é? Admoestar. Esse é o nosso dever como pais, interceder por eles diariamente, junto do trono da graça de Deus. Ensinar-lhes fielmente a palavra de Deus, porque um dia cada filho vai decidir por si. Mas se os pais o educaram assim, há enormes possibilidades de ele ser um filho de Deus pela fé em Jesus. Ser pai, ser mãe, é então, irmãos, uma responsabilidade tremenda, e é justamente por ser uma grande responsabilidade que Deus nos dá instruções tão claras sobre a atitude dos pais para com os seus filhos. Por isso, irmãos, concluindo, pais, Sophie, Daniel, amem o Timothy, ensinem, advirtam o vosso menino quando for necessário, porque se assim fizer, vão trazer bênçãos para ele, vai crescer, vai tornar-se uma bênção para os outros, rendendo honra e glória ao Senhor. Amém, irmãos.